Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 16 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na véspera do Dia dos Pobres, a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Bem sabemos quem são os escolhidos de Deus. Não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu a quem o ama? O trecho que hoje meditamos nos explica a necessidade de orar sempre, sem cessar e sem cansar. Mas para orar, precisa ser pobres, necessitados, às vezes desesperados, impotentes, sem proteção nenhuma, a não ser Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia também uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? Hoje queremos meditar a partir do testemunho de Santa Teresinha do Menino Jesus. Um testemunho tão simples e comovente que vale a pena fazer conhecer a todos e que bem explica o trecho de hoje. Bem explica a força da intercessão feita com fé, com total confiança, sem duvidar do amor de Deus. Assim escreve Santa Teresinha. Ouvi falar de um grande criminoso que acabava de ser condenado à morte por crimes horríveis. Tudo fazia crer que morreria impenitente. Quis a qualquer custo impedi-lo de cair no inferno. Para conseguir, usei de todos os meios imagináveis. Sentindo que de mim mesma nada poderia, ofereci a Deus os méritos infinitos de Nosso Senhor, os tesouros da Santa Igreja. Enfim, pedi a Celina para mandar celebrar uma missa nas minhas intenções, não ousando pedi-la eu mesma, temendo ser obrigada a dizer que era para Pranzini, o grande criminoso. Não queria tampouco dizê-lo a Celina, mas insistiu com tanta ternura que lhe confiei meu segredo. Longe de zombar de mim, pediu para ajudar a converter meu pecador. Aceitei com gratidão, pois teria desejado que todas as criaturas se unissem a mim para implorar a graça para um culpado. No fundo do meu coração, tinha a certeza de que os nossos desejos seriam atendidos. Mas a fim de ter coragem para continuar a rezar pelos pecadores, disse a Deus estar segura
de que ele perdoaria o pobre infeliz Pranzini, que acreditaria mesmo que não se confessasse e que não desse sinal nenhum de arrependimento. Tamanha era a minha confiança na misericórdia infinita de Deus, mas lhe pedi apenas um sinal de arrependimento para o meu próprio consolo. Minha oração foi atendida ao pé da letra. Apesar da proibição de papai de lermos jornais, não pensava desobedecer lendo as passagens que falavam de Pranzini. No dia seguinte à sua execução, cai-me às mãos o jornal La Croix. Abro apressada e o que vejo? Minhas lágrimas traíram minha emoção e fui obrigada a me esconder. Pranzini não se confessou. Subiu ao cadafalso e preparava-se para colocar a cabeça num buraco lúgubre, quando, numa inspiração repentina, virou-se, apanhou um crucifixo que lhe apresentava ao sacerdote e beijou por 3 vezes suas chagas sagradas. Sua alma foi receber a sentença misericordiosa daquele que declarou que no céu haverá mais alegria para um só pecador arrependido do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Obtive o sinal pedido, e este sinal era a reprodução fiel da graça que Jesus me fizera para atrair-me a rezar pelos pecadores. Não foi diante das chagas de Jesus, vendo cair seu sangue divino, que a sede de almas entrou no meu coração? Queria dar-lhes de beber esse sangue imaculado que devia purificá-las das suas sujeiras, e os lábios do meu primeiro filho foram colar-se às chagas sagradas. Que resposta indizivelmente doce! Desde essa graça única, meu desejo de salvar as almas cresceu a cada dia. Parecia-me ouvir Jesus dizendo, como para a samaritana: dê-me de beber. Era uma verdadeira troca de amor. Às almas eu dava o sangue de Jesus. A Jesus oferecia essas mesmas almas refrescadas pelo seu divino orvalho. Dessa forma, eu parecia desalterá-lo, e mais lhe dava de beber, mais a sede da minha pequena alma aumentava. E era essa sede ardente que ele me dava, como a mais deliciosa bebida do seu amor. Pense um pouco agora. Será que hoje você não pode viver numa atitude de intercessão para uma pessoa que precisa ou para uma situação difícil, orando, oferecendo os sacrifícios desse dia a Jesus, oferecendo um sacrifício especial que você escolha fazer? Reflita em como você poderia viver este dia em uma contínua intercessão e para quem? Vamos agora ouvir de novo esta palavra que nos ensina a orar sem nunca desistir. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia também uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça
para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Vamos deixar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais mexem conosco. Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver com o nosso pensamento em Deus, sentindo a presença de Deus em nós. O coração dos pobres e dos humildes nos ajuda a nos entregar totalmente em Deus. Ele é a nossa única esperança. Mais nós precisamos, mais a nossa oração será forte e verdadeira. Vamos, portanto, escolher o nosso propósito que nos ajude a permanecer em oração o dia inteiro, em comunhão com Deus. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
rezar sempre, sem nunca desistir. Paz e alegria a todos. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda a fé sobre a terra? Paz e alegria a todos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, pois ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, me fazeis tornar a vida novamente. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Completai em minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes.